Olá de novo, essa é a aula 8 do curso de redação do Projeto Redação e hoje a gente vai discutir a importância do seu repertório sociocultural. Hoje a gente vai falar sobre um ponto fundamental para você conseguir uma boa nota no que se refere à competência 2. Mas antes da gente falar isso, vamos lembrar do que se trata a competência 2 e o que ela avalia. Bom, a competência 2 se refere à compreensão da proposta de redação e da aplicação de conhecimento e conceitos de outras áreas do conhecimento humano para dar substância aos seus argumentos dentro de um formato de texto dissertativo argumentativo em prosa. Compreender uma proposta de redação significa ter uma boa capacidade de analisar como discutir o tema de maneira crítica. E quando você utiliza conhecimento de outras áreas do conhecimento humano, você demonstra capacidade de interpretação, você demonstra que você consegue construir um argumento sólido ou argumentos sólidos que liguem outros pontos do conhecimento que não sejam só aqueles que foram trazidos pelos textos de apoio. Então isso pode garantir uma boa nota, pelo menos uma maneira mais louvável de se escrever ou de se substanciar um argumento. Nas aulas passadas, aliás, a gente discutiu sobre maneiras de se interpretar o tema, compreendendo o eixo temático, e a gente também discutiu a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. O que falta agora é discutir a importância de usar outras áreas do conhecimento, ou melhor dizendo, usando um repertório sociocultural mais amplo para dar solidez às suas argumentações. Nesse momento, é importante chamar a atenção para o fato de que são várias áreas do conhecimento que você precisa usar no seu texto e não somente uma ou outra. É importante demonstrar domínio de áreas diversas do conhecimento para que você consiga convencer melhor o seu leitor. Mas o que é que caracteriza uma nota 200 na competência 2? Bom, de maneira resumida, significa ser capaz de desenvolver de maneira consistente argumentos que tragam embutido um repertório sociocultural diverso, amplo e também um domínio excelente da modalidade de texto dissertativo argumentativo, não só no que se refere à forma, mas também no que se refere ao seu posicionamento crítico de discussão dos assuntos abordados. Bom, lembrando, repertório sociocultural significa a capacidade de mobilizar várias áreas do conhecimento de maneira integrada para dar substância ao seu ponto de vista, defendendo um ponto de vista particular a respeito de um assunto abordado. Isso é repertório sociocultural. Mas é claro que não é só chegar lá e alinhar um monte de drops de conhecimento de diversas áreas que vai fazer com que você tenha demonstrado um ótimo repertório sociocultural. Na verdade, você precisa saber ligar isso muito bem ao tema proposto, ao assunto e à sua tese e colocar isso tudo muito interligado nas suas discussões, fundamentalmente. Isso é o que se quer dizer quando se diz que o repertório sociocultural é produtivo. Mas como é que a gente usa esse tipo de informação? Bom, você já ouviu falar em outras das aulas daqui que um texto dissertativo argumentativo pressupõe que o leitor tem um certo conhecimento prévio, ele também tem o seu próprio repertório sociocultural. E nesse sentido, quando você constrói um tipo de argumentação para essa estrutura, você apresenta um assunto com bases científicas de preferência e com um repertório sociocultural amplo e discute sobre esses mesmos parâmetros, de maneira que a discussão ela não é simplesmente a apresentação de um assunto, melhor dizendo, a discussão é realmente o aprofundamento crítico perante aquele assunto abordado. Então o que você precisa fazer é apresentar o seu ponto de vista, discuti-lo, defendê-lo e comprová-lo a partir de um repertório sociocultural amplo. Mas sempre reiterando, todo esse conhecimento, todo esse repertório sociocultural que você traz ao texto precisa estar diretamente ligado à tese e ao tema discutido. Mas talvez você esteja se perguntando que tipos de conhecimentos são esses que compõem o seu repertório sociocultural. Bom, é conhecimento de caráter científico e de diversas áreas que sejam relevantes àquelas da discussão do tema, como, dependendo do caso, conhecimento da área de economia, ou da área de sociologia, ou de filosofia, ou de história e assim por diante.
Mas como é que você obtém esse tipo de conhecimento, esse tipo de repertório amplo sociocultural? Bom, vai parecer um pouco clichê, né? Mas é preciso ler. É preciso se informar bastante a respeito de outras áreas, que sejam inclusive aquelas que estejam conectadas ou que digam mais respeito às atualidades. Né? Então não existe fórmula mágica, não existe uma lista de exercícios que vai te fazer ficar muito bom em todas essas áreas. É um negócio que precisa de tempo, paciência e você eventualmente consegue se formar com mais qualidade nessas diversas áreas. É claro que as matérias normais da escola também são importantes, elas compõem o seu repertório sociocultural, mas no sentido de que você precisa demonstrar conhecimento de muitas áreas e diversidade, é bom você se concentrar em melhorar, aprimorar os seus hábitos de leitura, diversificá-los inclusive. Talvez você também esteja se perguntando se os textos de apoio compõem o seu repertório sociocultural. Bom, na verdade, os textos de apoio, eles devem ser extrapolados, eles devem ser usados para somar aquilo que você já traz de conhecimento, para serem ampliados, ou melhor dizendo, para serem usados como auxílio, para aprimorar as suas discussões e assim por diante. Não é uma boa ideia copiar exatamente aquilo que aparece no material dos textos de apoio, exceto se você estiver fazendo uma citação, e nesse caso lembre-se de citar as fontes e de selecionar muito bem que citação é essa que você vai fazer. Mas para você sair desses textos de apoio, o que você faz é estabelecer correlações com o material, o conhecimento, aliás, o conhecimento prévio que você tem de outras áreas, né? E você estabelece relações que tenham a ver com a sua tese. Então você usa os textos como parte, ou talvez como como ponto de partida para o estabelecimento de algumas discussões, mas não sozinhos, você estabelece ligações com outros conteúdos que você traz previamente no dia da prova. Tome cuidado com relação ao uso desses conhecimentos no sentido de que você precisa dar os devidos créditos ou dar a responsabilidade àquelas pessoas ou instituições, autores das ideias que você está usando no seu texto, para não incorrer em plágio. E cuidado também para não inventar informações ou distorcê-las. Você precisa inclusive tomar cuidado para não discutir aquilo que você não conhece muito bem. Se você está um pouco inseguro com relação às suas fontes ou com relação à veracidade da informação que você está trazendo para o texto, não use. Uma outra coisa para se lembrar é que esses conhecimentos que você traz devem estar sempre acompanhados de discussão, de questionamentos, de críticas, porque do contrário vira só uma exposição de ideias e não é isso que a gente quer num texto do Enem, numa prova que traz a modalidade dissertativo-argumentativa. É importante que você demonstre conhecimento de diversas áreas na hora de convencer o seu leitor do seu ponto de vista. Uma boa dica aqui é você procurar ser tão autêntico quanto possível na seleção dos seus argumentos e na defesa do seu ponto de vista, e evite usar algumas listas que circulam pela internet, listas de filmes, listas de citações, listas de argumentos prontos. Isso pode fazer com que seu texto seja muito clichê e você repita o que provavelmente muitos outros candidatos irão escrever nas suas provas. Então evite isso e fique mais dentro do que você tem a oferecer, do seu ponto de vista e das suas argumentações na hora de fazer essa prova no Enem. Uma coisa que é válida frisar é que um dos textos que foi avaliado com nota máxima no Enem de 2016 foi acusado de plágio. O autor foi acusado de plágio porque no texto desse autor havia frases idênticas a textos com nota máxima nas provas do Enem de 2014 e de 2015, o que significa que ele simplesmente usou os textos anteriores como moldes para serem repetidos. Isso chama a atenção por fato de que não existe um molde, existem apontamentos, existem coisas que você precisa levar em consideração e praticar para tirar uma nota boa, mas não assim uma fórmula que vai fazer com que você tenha uma nota máxima. E dado o fato de que já houve situações de plágio, como essa citada, né, os avaliadores provavelmente estarão muito atentos a outros casos assim, então fique longe de estratégias como essa. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o último parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, que é o parágrafo da conclusão, e nós vamos discutir estratégias do estabelecimento de uma boa proposta de intervenção. Então, até lá!